Salve guys! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Shoudra Plays, e no vídeo de hoje eu vou juntar as minhas duas séries, porque o jogo em questão ele está disponível na PS Plus, inclusive eu zerei ele no PlayStation, mas recentemente ele também entrou na Game Pass, então é o melhor de dois mundos aí, todo mundo vai aproveitar esse jogo que é excelente, e o jogo em questão é o Ghostwire Tokyo, um jogo que eu achei sensacional, eu acho que tem muitos pontos realmente positivos para se jogar esse jogo, e eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência, tá? Mas antes de começar o vídeo, pedir aquela força no like e na inscrição se você é novo, tá? E sem enrolar muito, eu já quero começar falando da sinopse do jogo. O jogo se passa em Tóquio, mais precisamente na região de Shibuya. Ela já é uma região muito abordada em diferentes jogos, como por exemplo Persona mesmo. E basicamente o jogo começa numa invasão de que eles chamam de visitantes, que são ali espíritos do folclore japonês, que começaram a invadir a cidade de Tóquio. E o protagonista do jogo, o Akito, ele é possuído por um espírito que mais tarde a gente descobre que ele se chama Kaká, e que ele concede ali alguns poderes sobrenaturais que a gente vai usar para batalhar nesse jogo, que mais parece o Leigan do Yu Yu Hakusho, eu não sei porque eu tenho essa memória. E em meio a toda essa confusão, ele precisa descobrir o que está acontecendo, por que esses espíritos estão invadindo a cidade, e enquanto isso ele também precisa salvar a irmã dele, a Mari, nesse meio tempo todo. Então basicamente essa é a sinopse do jogo, é tudo que você precisa saber para começar a jogar. Mas o primeiro ponto fortíssimo que eu quero ressaltar desse jogo, que vai realmente te dar vontade de querer jogar mais, é a ambientação e a imersão desse jogo, cara. Esse jogo ele é realmente muito bonito, ele realmente mostra um pouco do poder da nova geração. E assim, eu sei que no YouTube pode parecer não tanta coisa, mas quando você vê no seu próprio console, na sua própria máquina, você vai ver que realmente o jogo é surpreendentemente bonito. E quando ele mistura esses gráficos muito bons com toda essa imersão dele, com uns trechos que são extremamente abstratos, e quando ele mistura com a história e o folclore da cultura do Japão, cria umas cenas que é realmente de tirar o fôlego, você fica realmente impressionado, e ele lembra bastante aquele jogo Fear, lembram dele? Que tinha umas cenas ali que dava muita imersão no jogo. Então, eu lembrei desse jogo enquanto eu jogava, porque de fato tem umas cenas que são realmente cinematográficas e você vai ficar realmente impressionado com todo o poder e a arte desse jogo. What the fuck? Que lugar bonito! Bonito demais. O combate em si, ele é bem simples, basicamente 3 tipos de magias diferentes, que são os golpes de vento, água e fogo. Cada um tem suas características e é basicamente elas que você vai usar o jogo inteiro, tirando alguns talismãs que tem alguns efeitos diferentes, como por exemplo paralisar o inimigo, criar um arbusto onde você pode ficar escondido, e também temos o arco e flecha, que eu sinceramente não usei muito, mas que ele é muito útil em alguns momentos, principalmente porque tem partes do jogo em que você vai utilizar ele bastante, você vai ser obrigado a utilizar ele, mas é uma questão de gosto mesmo, tá? E você também pode executar os inimigos, que eu acho bem legal, dá uma sensação muito boa quando você executa eles à distância ou de perto. E você também pode pegar os inimigos ali no stealth, né? Então você executa eles de uma maneira rápida, sem chamar atenção, ou se o inimigo for muito grande, você dá um bom dano nele e já começa com uma certa vantagem. E claro, como todo jogo recentemente, a gente tem a árvore de talentos, então conforme o que você gostar mais, que nem eu falei que eu não gosto muito do arco e flecha, mas se por acaso você gostar, você pode focar nele, ou você pode focar numa build mais stealth. A árvore de talento, ela te dá boas opções ali de planejar o seu personagem. Eu não achei a dificuldade do jogo alta não, tá? Em algumas partes, obviamente, você vai acabar morrendo, mas não é como se você ficasse travado por muito tempo em uma parte por causa de um monstro, ou algo do tipo. Eu senti essa sensação por causa da abundância de consumíveis. Você acha muitos consumíveis durante o jogo, e basicamente você pode ir torrando a cura sem nem pensar duas vezes, que você não vai sentir falta. Foi isso que eu senti jogando o jogo, e isso deixa as coisas um pouco mais fáceis, porque você já entra com uma briga ali com um estoque muito alto de cura, e tudo bem que em algumas partes você até vai ficar sem munição, a munição ela chega a ser escassa contra alguns inimigos, mas nada que você não consegue arrumar de volta ali no campo e dar um jeito pra passar esse desafio. Então o jogo não é difícil ao todo, mas o que me agradou muito e que provavelmente vai te agradar, além dos gráficos obviamente, é a estrutura do jogo, porque pra mim ele agrada dois tipos de jogadores, né? Ele é um mundo semi-aberto, mas com muita liberdade, porque assim, você pode escolher o que você vai fazer, se você quer progredir na história, se você quer explorar, se você quer fazer coisas secundárias, isso aí fica por sua conta. Você decide.
E a história principal, ela é curta, eles são 6 capítulos sem enrolação, as coisas acontecem muito rápidas, eu zerei ali em torno de 8 ou 9 horas, provavelmente é o que você vai demorar, então assim, se você sentar pra jogar no final de semana e rushar o jogo, você vai terminar ele, então agrada esse tipo de player que não quer ficar preso num jogo, quer ver como que é, mas quer zerar rapidinho, pode ir tranquilo nesse jogo, você vai gostar bastante, você vai zerar rápido, mas se por acaso você gostar bastante e quiser continuar explorando, vivendo nesse mundo, você ainda tem um mundo inteiro pra explorar, tem muita coisa mesmo, o jogo é cheio de extras e isso aumenta muito as horas de jogo, é sério, de 10 horas você pode passar 60, 70, 80 horas fácil nesse jogo, porque tem bastante coisa pra ser explorado. Algumas coisas como encontrar uns grafites pelo jogo, absorver almas que ficam espalhadas pelo mapa, encontrar tanukis que eles tomam a forma de objetos, então você tem que explorar os locais sempre ficando de olho, porque geralmente eles têm um rabinho de tanuki pra você identificar aonde eles estão. Purificar os portões Stories, que são esses portões que aparecem no mapa, que basicamente são eles que vai liberar aquela região do mapa para você andar por ali, por isso que o mundo é semi-aberto, você não pode ir para qualquer lugar no começo do jogo, mas conforme você vai purificando os portões, você vai expandindo o mapa, vai aparecendo mais quests para serem realizadas, e tirando as side quests, que aí apresenta muita coisa nova, são muitas side quests. Eu achei interessante porque elas são bem diversificadas e elas apresentam também espíritos únicos que você não encontra na história principal. Então assim, se você quer realmente aproveitar tudo do jogo, ver tudo que o jogo tem para te oferecer, faça pelo menos um pouco das side quests, que você vai ver coisas que você não viu na história principal. E as quests elas giram em torno de coisas como, por exemplo, capturar os espíritos sem ser notado, sobreviver à horda de inimigo, investigar lugares assombrados no jogo, que é legal porque você tem acesso a algumas casas ali em Shibuya, e por mais que alguns layouts sejam parecidos, pelo menos é uma forma de interação normal, além das ruas, né, que você já vai estar acostumado passando pelo jogo inteiro. E o jogo ele ainda te passa muita informação, então se você gosta dessa cultura japonesa, se você tem esse sonho de ir pra lá que nem eu, você vai receber muita informação sobre os lugares, por onde passar. O jogo ele é quase que cultural assim, ele não só te conta uma história, mas ele te conta a história do Japão em si, e isso é muito legal. Empolgante! Pra mim, Ghostwire Tokyo é mais do que um simples jogo, ele é uma experiência em que ele vai te surpreender em cada detalhe. Quanto mais você vai interagindo e ficando submergido nesse mundo, mais coisas surpreendentes vão acontecendo. Então eu recomendo demais você pelo menos testar o jogo, pelo menos no máximo você vai acabar jogando a campanha principal, que já não é tão longa, então você vai estar jogando um jogo fantástico. Mas acredito que por ter muitos aspectos diferentes, ele consegue agradar diversos jogadores. Então vai ser muito difícil você não gostar e acabar abandonando o jogo. E claro, há muito mais o que se explorar em Ghostwire Tokyo, mas deixa essa exploração para você. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima descoberta.